teve um momento que você conheceu o maestro Gaia. Foi. O Gaia foi Ele foi um dos primeiros pessoas do meio artístico, músicos que você conheceu. Foi. Pelo seguinte, porque foram duas... Então é um momento, né, que você, como ouvinte, começa a conhecer os artistas. E frequentar estúdios. Ao mesmo tempo que começa na Tribuna? Não, a Tribuna já é depois. Isso ainda, eu conheci o Gaia e o Elmir em 74, 75, por aí, com 11, 12 anos de idade. O Elmir foi o seguinte, o meu pai trabalhava no banco, meu pai era bancário, trabalhava no Banco Itaú, que era Banco Português do Brasil, que depois virou Banco Itaú, não sei o que, não sei o que. Não era bancário de caixa, mas cuidava lá. Ele era quase um advogado, mas como ele não era formado em advocacia, ele não ficava mas ele exercia a função de advogado no banco, ele cuidava do departamento jurídico do Banco Itaú, incrível isso. Mas trabalhava muito com investimento também, letra de câmbio. E eu acho que ele de tanto ouvir, porque aí eu ouvia tanto em casa que ele começou a ficar loucura. E um dia ele deve ter comentado, eu acho que ele comentou com um colega de trabalho, você não sei o quê, porque o Elmir Deodato tá vindo aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara falou, pois é e tal, poxa, eu conheço muito o Elmir é meu cunhado. Aí esse cara, vamos situá-lo, ele se chama Diniz Batista. Esse homem hoje, que é uma pessoa que também eu sou muito grato, senhor, né? Era um companheiro de trabalho de seu pai? Era um conhecido de trabalho, não sei nem se ele trabalhava no Itaú na época, eu não lembro desses detalhes. Hoje em dia ele é dono do Banco Modal, que é um dos maiores bancos que existe aí, foi sócio durante muito tempo do Banco Garantia, e ele era casado com a Maura Diniz Batista. A Maura Diniz Batista era irmã da Ruth Diniz Batista, que era Ruth Deodato, que era a mulher do Elmir. Então, o meu pai falou isso com ele, o cara disse, o Elmir tá vindo pro Brasil, vai ficar lá em casa, ou tá lá em casa, uma coisa qualquer. E aí o meu pai, poxa, se você conseguir que o Elmir receba o Arnaldo, vai ser um presente na vida do Arnaldo, né? Porque o garoto me inferniza com esse troço. Quem sabe ele se acalma um pouco, não sei o que, não sei o que. Passado uns dias, aí ele falou isso comigo, eu fiquei doido, né? Porque eu já analisava esse troço. Então, principalmente o Elmir, como o Elmir gravava muita coisa de música clássica, no próprio disco que tem em 2001, o nome do disco é Prelude, né? Por quê? Porque é o Prelude to the Afternoon of a Faun, que em francês é o Prélude à l'après-midi d'un faun, Prelude para a tarde de um fauno, que minha mãe adorava, na versão original. Então eu tinha os discos originais em casa. Aí já foi um outro grau de loucura. Debussy. Porque aí eu começava a ouvir o original e botava a faixa do Elmir e começava, junto com ela, a analisar as duas. Como a minha mãe tinha partitura das obras, que ela comprava nas lojas, até porque ela, como era compositora, também editava as obras dela, né? Então a gente ia numa casa que era ali ela durou até uns 5 anos atrás, na casa de partitura perto da Miguel Lemos, a rua seguinte, não é Xavier, é a outra, João Murique. Numa galeria tinha uma loja de partituras fantásticas. Você queria comprar de Michel Legrand, de cinema, de jazz, bacana, você comprava, né? Entrava ali e comprava, né? E aí então ela me ajudava. E eu já tinha aula de piano, isso tem que ser dito também. Que aí dos 4 aos 11, aos 12, eu estudei piano clássico. Então isso me deu uma teoria musical em casa com ela, entendeu? E estudei muito harmonia também. E era o que tomava o seu tempo, que você tinha um tempo livre aos sábados para comprar disco? Não, sabe porque eu, nessa época, óbvio, eu não podia sair de casa sozinho para ir, uma criança com 5 anos de idade, para o centro da cidade ou para Copacabana, a gente morava na Lagoa, não tinha nenhuma loja de disco perto, né? Então sábado é que alguém podia me acompanhar para ir comprar disco, né? Então... O encontro com o Elmir. O encontro com o Elmir. Eu passei isso de Super 8 para
para DVD. Sem som, né? É uma pena, mas eu filmei isso. Foi filmado. Foi filmado, eu tenho isso. Vou botar isso qualquer dia, eu posso ter que arrumar um jeito de passar, eu sou ruim nesse negócio de como é que passa essas mídias e esse negócio. Aí, mas só que primeiro vieram a ver a resposta. Não, o Elmir não vai poder te atender, porque o Elmir está muito ocupado, ele veio só gravar um clipe pro Fantástico, que era verdade, e aí ele vai voltar, ele está no meio de uma turnê, né? E tal. Falei, tudo bem, paciência, mas já sei um contato, né? Tomara que um dia ele volte no Natal, não sei o que e tal. E, só que aí nesse clipe do Fantástico, que eu não tenho, queria ter, mas eu vi na época, quando passou, que era ele tocando em 2001, o Fantástico tocando, mesma coisa, Fantástico botava clipe de... Primeira vez que eu vi John McLaughlin foi no Fantástico. Chick Corea, não foi no Fantástico, mas foi num programa que tinha de tarde, chamado Rock Show, mas que botava muita coisa de jazz. Na TV Globo. TV Globo, ó. TV Globo. De tarde, eu não perdi aquele rock, não sei o que, era apresentado pelo Nelson Mota. E o Fantástico não, o Fantástico entravam os clipes normais, né? E entrava de tudo, entrava Severino Araújo também. A primeira vez que eu vi Severino Araújo foi num clipe do Fantástico, a Orquestra Tabajara. Fiquei maluco aqui. Aí quando eu vi o Elmir lá, aí o Elmir fez, e nesse negócio mandaram ele sair correndo de um lado para o outro, passar por trás de umas árvores, no Jardim Botânico, foi filmado no Jardim Botânico, que era para onde a gente está hoje lá. E aí o Elmir tropeçou, porque ele estava correndo de tamanco, e quebrou a perna. Então ele teve que cancelar a excursão toda, acabou tudo e ficou em casa. Aí ligou o Diniz Batista para o meu pai, para dizer, olha, pode trazer o menino aqui, porque tá em casa acabou a excursão, acabou tudo, ele não tem o que fazer em casa, está quase me enlouquecendo, não tem mais o que fazer. Aí eu cheguei lá, meu amigo, aquela perna para cima, com aquele gesso enorme, não sei o quê. Aí começamos a conversar, né, porque ele devia estar achando que ia chegar um garoto ali que mesmo que gostasse do som dele, ia pedir um autógrafo aqui e acabou o assunto, estamos conversados, né? Só que o que eu queria saber era como é que era o Creed Taylor, como é que o Creed Taylor era, como é que gravava no estúdio, quem eram os músicos, não sei o quê. Aí no disco tinha saído o Deodato em Concert, que não tinha ficha técnica, quem eram os músicos que não tinha ficha técnica, e por que não tinha ficha técnica, e já do Rubens Bassini, que eu já conhecia dos discos do Valdir Calmon, como é que o Rubens tinha ido parar no conjunto dele. Eu sei que aí, em meia hora, o meu pai e minha mãe saíram, porque não aguentaram mais aquilo, e eu fiquei, sei lá, de 2 da tarde às 7 da noite, até a hora que alguém chamou para eu me jantar, porque o Elmir engatou um papo comigo, que começou a pegar, eu tenho isso, pegou papel de partitura e começou a me mostrar exemplos de... Aí perguntava, você tem algum disco do Weather Report? O Weather Report eu não conhecia. Eu falei, eu conhecia só o primeiro. Não, você tem que ouvir esse aqui. Aliás, eu lembro disso, quando eu entrei no quarto dele, ele estava ouvindo um disco do Weather Report chamado Mysterious Traveler. E aí ele mostrou, ele está vindo esses gritos aí, essa percussão? Seldon 1. Com quem eu viria a trabalhar e muito, né? Muito depois, bicho. Como é que ia estar tocando exatamente Dom 1 Romão? O Elmir estava ouvindo essa porra em casa. E você dele. Tinha quantos anos? Aí, se isso é final de 74, início de 75, 11. Uhum. E você tem esse recorte que ele rascunhou ali, algumas notas? Tem, porque ele estava escrevendo arranjo nos papéis de partitura, como ele não tinha o que fazer, ele estava fazendo arranjo. Então, ele escrevia para mim e arrancava das... E está aqui com você no Brasil? Tem que ver se está na minha tia ou está lá fora. Caramba, cara. Aí escreveu, legal, me recomendou, né? Outros discos Bacana. para eu comprar, entendeu? E te tirou as dúvidas? Muito, Ficha técnica. Horas falando sobre isso, explicando. Tinha acabado de sair um disco dele chamado Artistry também, que não tinha ficha técnica, ele ficou puto com isso. Falou, porra, a MCA é uma merda, ele tinha saído da CTI para a MCA. Por que a MCA é uma merda? Não, porque não cuidam de ficha técnica, não é gravadora de jazz, então eu entreguei tudo bonitinho, não sei o que, não botaram o nome dos músicos, isso vai dar uma confusão para mim tremenda, mas o som é bom. Enfim, conversamos muito sobre esse tipo de coisa, né?
A minha curiosidade, que era já saber por que ele tinha saído da CTI, tinha ido para a MCA, se ele tinha emplacado os primeiros discos na gravadora, porque que ele não continuou. Eu lembro dessas perguntas todas que foram feitas para ele. Bom, muito bem. Aí nessa época também tinha um disco do Gaia com... E aí ficamos mantendo contato, óbvio. Ele viajou, foi embora e a gente começou a se corresponder por carta, né? Nesse meio tempo, foi relançado no Brasil e no mundo inteiro. E como o estouro do Elmir foi um troço que ninguém consegue dimensionar isso hoje. Ninguém consegue. O estouro que ele teve na época é muito mais do que Beyoncé, do que qualquer outra coisa. Porque o que gerou... Porque aí todo mundo começou a chamar ele, né, para fazer arranjos, né? Algumas pessoas já tinham chamado, óbvio, mas outras pessoas, né, Aretha Franklin, por exemplo, foi depois do negócio do 2001. Né? Muita gente assim mais de pop e tal. E ele não tinha nem tempo, porque ele estava excursionando, mas o impacto daquele negócio foi tremendo. Tanto que aí os grupos, as pessoas começaram a imitar ele. Muitos artistas americanos mais velhos do que ele começaram a fazer arranjos no estilo dele, como o Lalo Schifrin e o Harry Mancini. Coisa impressionante, né? Ele estudou no livro do Harry Mancini e depois o Harry Mancini começou a copiar o estilo do Elmir, com piano elétrico, com Fender Rhodes, com ritmo funk, não sei o quê. Ninguém tem noção do que foi aquele negócio ali. E para a indústria... Sounds and Chords, o livro, né? Foi o Bonfá que deu esse livro para ele. Bonfá que deu. Bonfá foi uma figura essencial na vida do Elmir. Né? Sem o Bonfá não teria tido nada, nem o 2001, porque quem apresentou o Bonfá, o Elmir ao Creed Taylor foi o Bonfá, né? Foi o Bonfá, que já gravava para o Creed Taylor desde 62, né? Desde o primeiro disco. É uma história, tudo está interligado. Tá, né? Tudo interligado, né? E aí impressionante. O que acontece? Começou a sair muito disco, tanto que aí tem o famoso disco Donato Deodato, que não era chamado Deodato, era para se chamar só Donato. Aquilo foi porque foi um golpe da gravadora, como o Donato não terminou realmente o disco, deixou inacabado, o Elmir terminou, mas era só para sair como arranjador. Tanto que esse disco depois foi reprensado, trocaram a capa e virou só Donato. Mas óbvio, botar o nome do Elmir na capa significava que o disco ia para parada, direto. Em uma semana o disco ia estar no top 50 da Billboard. Então começaram a fazer loucuras. Aí pegaram um disco antigão do Gaia com o Elmir, que as pessoas achavam que aqui era do Tom Jobim, mas que o Tom Jobim não tocou uma nota. Esse disco é da elenco, chamado Tom Jobim Apresenta. Fizeram uma confusão, mudaram a capa, lançaram lá fora, não sei o quê. Mas a JB, o Simon Cury, que sabia da história, anunciava Gaia e Elmir, Gaia e Elmir. Aí lá fui eu comprar o disco do Gaia, por causa, na verdade, do negócio do Elmir. Só que nesse meio tempo, outra maluquice. Eu ia passar as férias, nessa época, em Petrópolis, num pensionato, num convento, que recebia casais com os filhos, não sei o quê, muito bom de freiras, que tinha uma discoteca ótima. A freira, a madre superior, irmã Wanda, gostava de jazz. Olha o problema. E além de gostar de jazz, de trio de jazz, gostava de música boa brasileira. Então ela tinha discos da Estelinha Egg, que era a mulher do Gaia. Aí no que eu abri um dia lá, estou eu programando, e as freiras acabavam o jantar, iam para essa sala onde tinha coisa, e eu era o DJ. Eu que ficava achando que bonitinho, garotinho, de 8 anos, tocando na vitrola, não sei o que. E eu ficava lá, de DJ com elas lá. Quando eu vi esses arranjos, bicho, eu vi um arranjo do Gaia para João Valentão, que era um negócio nível Klaus Ogger, nível Dom Sebastião, entendeu? Não interessava se era Caymmi, se era folk. Por isso que eu digo, meu ouvido era muito aberto. Então a Estelinha era uma cantora considerada de música folclórica. Pô, se fosse um outro cara, ele dizia, eu ouço jazz, eu ouço Debussy, eu ouço Chopin, vou ouvir música folclórica. Nada, eu queria era ouvir. Quando vi então que era arranjo e regência, arranjo e direção de Gaia, da Polydor, bicho, pirei. Fiquei ouvindo aqui enlouquecidamente, principalmente essa faixa João Valentão. No que eu voltei para o Rio, como o Elmir tinha ido já embora, eu virei e falei assim, bom, vou procurar esse cara. Quem é esse? Vou tentar achar esse Gaia. Como é que eu achei o Gaia?
Mas isso foi antes de tocar na rádio? Não. O Gaia e Elmir? Eu não lembro. Simão Cury anunciava. O Elmir foi porque o Elmir não estava na discoteca das freiras. Mas o Gaia tinha muita coisa dele, principalmente esse disco da Estelinha, nas freiras. Então eu já curtia o Gaia. Eu acho que quando aí juntou, que eu associei, que aquele arranjador que eu gostava tinha gravado um disco com o Elmir Deodato, eu vou procurar o cara. E na contracapa, o único crédito que tinha saído no relançamento do LP era o Edson Machado. E aí quando eu liguei pro tal do Seu Toledo... Nesse com a... Não, do Gaia. Artista. Gaia e Elmir. Ah, tá. Chama-se Tom Jobim Apresenta. Em inglês tem outro nome, que é The Eloquence of Antônio Carlos Jobim. E depois foi relançado com outro nome, chamado Love Strings and Jobim. E não tem Jobim, né? Nada, ele não toca uma música no... E anos depois a Polygram, que fez o primeiro relançamento em CD, relançou como se fosse um disco do Tom Jobim. Tem um imbecil escrevendo na contracapa, que é um disco lindo, com Tom Jobim tocando piano e não sei o quê. E é o Gaia. É o Gaia. Não, piano tudo é Elmir. São 9 arranjos do Gaia e 3 arranjos do Elmir. Isso quem me contou tudo foi o Gaia, porque o Elmir, quando eu já encontrei com ele nesse dia, eu já perguntei para ele sobre esse disco. E ele não lembrava disso, eu lembro dele só falando assim, não, é o Gaia tocando uma coisa ou tocando outra, eu só toco piano nas faixas dele. Mas a gente não fez arranjo junto, os arranjos são separados. O Gaia que me explicou quem era o arranjo de quem. Então ele falou, esse arranjo é meu, esse arranjo é não sei o quê. Tanto que tinha uma música do Elmir, que é o Razão de Viver, que eu achei que era arranjo do Elmir. Ele falou, não, o Elmir pediu para eu fazer o arranjo. Porque ele queria ouvir um outro arranjador fazendo um negócio na música dele e tal. Aí, como é que foi? Peguei o telefone, catálogo telefônico, e liguei pro Gaia.